Seja bem-vindo ao Parágrafo Secreto. Hoje vamos continuar nossa jornada por Anne de Green Gables, de L.M. Montgomery. Abra o livro, coloque seus fones e venha imaginar conosco. A história começa agora. Capítulo 17. Um novo interesse na vida. Na tarde seguinte, Anne, debruçada sobre sua colcha de retalhos na janela da cozinha, calhou de olhar para fora e avistar Diana no gorgolejo de Dríade gesticulando misteriosamente. Em um instante, Anne estava fora de casa e voava até a ravina com surpresa e esperança digladiando em seus olhos expressivos. Mas a esperança se esvaiu quando ela viu o semblante desalentado de Diana. Sua mãe ainda não cedeu? Ofegou ela. Com pesar, Diana balançou a cabeça em negativa. Não, Anne, ela disse que é para eu jamais tornar a brincar com você. Eu chorei e disse a ela que a culpa não foi sua, mas de nada adiantou. Demorei muito para convencê-la a me deixar descer até aqui e me despedir de você. Ela disse que eu só poderia ficar 10 minutos, e está contando o tempo no relógio. 10 minutos é pouco tempo para se dizer um adeus eterno, disse Anne em meio a lágrimas. Diana, promete lealmente que jamais me esquecerá, vossa amiga de infância, não importa o quanto amigos mais queridos possam acariciar vossa mercê? É claro que sim, soluçou Diana, e jamais terei outra amiga do peito, não quero ter. Eu não seria capaz de amar ninguém tanto quanto lhe amo. Diana, exclamou Anne entrelaçando as mãos, você de fato me ama? Ora, é claro que sim. Você não sabia disso? Não. Anne respirou fundo. Eu pensava que você gostava de mim, é claro, mas jamais tive esperanças de que me amasse. Ora, Diana, eu não pensava que ninguém seria capaz de me amar. Desde que me entendo por gente, ninguém jamais me amou. Isso é maravilhoso. É um raio de luz que brilhará eternamente em meio à escuridão de um caminho de laços cortados com vossa mercê, Diana. Repita isso para mim. Amo-a com devoção, Anne, disse Diana com lealdade e sempre amarei, pode ter certeza disso. E sempre amarei vossa mercê, Diana, respondeu Anne, estendendo a mão solenemente. Nos anos vindouros, vossa memória refulgirá como uma estrela sobre minha vida solitária, assim como naquela última história que lemos juntas. Diana, vossa mercê me presentearia com uma mecha de vossos cachos de azeviche nesta despedida, para que eu possa apreciá-lo por toda a eternidade. Você tem alguma coisa com que eu possa cortá-lo? Indagou Diana, secando as lágrimas que o discurso afetado de Anne fizera cair em nova torrente, e voltando aos detalhes práticos. Sim. Felizmente tenho no bolso minha tesoura de costura, disse Anne. Ela cortou solenemente um dos cachos de Diana. Adeus, amada amiga. Doravante deveremos ser desconhecidas apesar de convivermos. Mas meu coração sempre será fiel à vossa mercê. Anne ficou de pé observando Diana sumir de vista, acenando para ela com pesar toda vez que se virava para olhar para trás. Depois voltou para casa, nem um pouco consolada naquele momento por aquela despedida romântica. Está tudo acabado, informou ela a Marilla. Jamais hei de ter outra amiga. Na verdade, estou numa situação pior do que antes, pois já não tenho Kate Morrice e Violeta. E mesmo que as tivesse, não seria a mesma coisa. De algum modo, garotinhas imaginárias não satisfazem depois de ter uma amiga de verdade. Diana e eu tivemos uma despedida muito comovente perto da nascente. Guardarei isso eternamente como uma memória sagrada. Usei a linguagem mais patética que pude, e disse vossa e vossa mercê. Vossa mercê e vossa parecem muito mais românticos do que você. Diana me deu um cacho de seu cabelo, e vou costurá-lo em uma bolsinha e usá-lo em volta do pescoço a vida toda. Por favor, certifique-se de que me enterrem com ele, pois não creio que viverei muito tempo. Talvez quando ela me vir deitada, fria e morta, a senhora Belry sinta remorso pelo que fez e deixe Diana ir a meu funeral. Enquanto você ainda for capaz de falar, Anne, acho que não há risco de você morrer de desgosto, disse Marilla sem qualquer empatia. Na segunda-feira seguinte, Anne surpreendeu Marilla ao descer do quarto com sua cesta de livros no braço e ao lado de seu quadril, com lábios retesados de determinação. Voltarei para a escola, anunciou ela. É tudo que me resta na vida, agora que minha amiga foi impiedosamente arrancada de mim. Na escola posso olhar para ela e meditar sobre os dias idos. É melhor você meditar sobre as lições e a matemática, disse Marilla, escondendo o deleite que sentia com o desenrolar daquela situação. Se você for voltar para a escola, espero não ouvir mais falar de você quebrando lousas na cabeça das pessoas e coisas desse tipo.
Comporte-se e faça exatamente o que o seu professor mandar. Tentarei ser uma aluna modelo, concordou Anne. Dolorosamente. Não vai ser muito divertido, é o que espero. O Sr. Phillips disse que Minnie Andrews era uma aluna modelo, e ela não tem sequer uma centelha de imaginação ou de vida dentro de si. Ela é lenta e entediante e nunca parece se divertir. Mas sinto-me deprimida demais porque agora isso vai ser fácil de fazer. Irei para a escola dando a volta pela estrada. Eu não suportaria passar sozinha pela trilha das bétulas. Caso fizesse isso, choraria lágrimas de amargura. Anne foi recebida de volta à escola de braços abertos. Haviam sentido muita falta da imaginação dela nas brincadeiras, da voz dela no canto, e da sua habilidade dramática na leitura cuidadosa em voz alta de livros na hora do almoço. Ruby Gillis deu a ela escondido 3 ameixas durante a leitura do testamento. Ella May Macpherson deu a ela um enorme amor perfeito amarelo recortado da capa de um catálogo de flores, um tipo de decoração de carteira muito apreciado na escola de Avonlea. Sophia Sloane ofereceu-se para lhe ensinar um novo padrão perfeitamente elegante de renda de tricô, ótimo para costurar sobre as bainhas de aventais. Kate Bolter deu a ela uma garrafa vazia de perfume para ela guardar água para apagar a lousa, e Julia Bell copiou com esmero em um pedaço de papel rosa pastel com bordas de festão a seguinte efusão: quando o ocaso abrir seu manto e o pregar com uma estrela, lembre que você tem uma amiga, apesar de estar longe dela. É muito bom ser benquista, suspirou Anne em êxtase para Marilla naquela noite. As garotas não eram os únicos estudantes que bem queriam Anne. Quando Anne foi para o seu assento depois da hora do almoço, o Sr. Phillips dissera a ela que se sentasse com a aluna modelo Minnie Andrews. Ela encontrou sobre sua carteira uma linda e enorme maçã ambrosia. Anne pegou-a e estava prestes a dar uma mordida quando se lembrou de que o único lugar em Avonlea onde cresciam maçãs ambrosia era no velho pomar dos Blight, do outro lado do lago das águas cintilantes. Anne deixou a maçã cair como se fosse carvão em brasa, e limpou os dedos no seu lenço de modo ostentoso. A maçã permaneceu intocada sobre a carteira até a manhã seguinte, quando o pequeno Timothy Andrews, que varria a escola e cuidava do fogo da lareira, apoderou-se dela como se fosse um dos benefícios adicionais do trabalho. O lápis de lousa de Charles Sloane, belamente decorado com papel de listras vermelhas e amarelas, que custavam 2 centavos, ao passo que lápis comuns custavam apenas 1 centavo, que ele mandou para ela depois da hora do almoço, teve uma recepção mais favorável. Anne ficou muito graciosamente satisfeita em aceitá-lo, e recompensou o doador com um sorriso que exaltou aquele jovem apaixonado direto para o 7º céu do deleite, e fez com que ele cometesse erros tão terríveis no ditado daquele dia que o Sr. Phillips fez com que ele ficasse na escola depois da aula para reescrevê-lo. Mas o desfile de César, desprovido do busto de Brutus, só a fez recordar ainda mais o melhor filho de Roma. Então, a nítida ausência de qualquer homenagem ou reconhecimento da parte de Diana Dewey, que estava sentada com Gertie P., deu um toque de amargura ao pequeno triunfo de Anne. Talvez Diana tenha sorrido para mim uma vez, eu acho, lamentou-se ela para Marilla naquela noite. Mas na manhã seguinte, um bilhete dobrado de modo muito assombroso e maravilhoso, e um pequeno pacote foram repassados pela sala até Anne. Querida Anne, dizia o bilhete, mamãe diz que não devo brincar com você ou falar com você, nem mesmo na escola. A culpa não é minha, não fique de mal comigo, pois a amo tanto quanto sempre a amei. Sinto uma saudade terrível de contar todos os meus segredos para você. Não gosto nem um pouco da Gertie P. Fiz para você um desses marcadores de livros novos com papel de seda vermelho. Eles estão muito na moda agora, somente 3 meninas na escola sabem fazê-los. Quando olhar para ele, lembre-se da sua verdadeira amiga, Diana Dewey. Anne leu o bilhete, beijou o marcador de livro, e imediatamente mandou uma resposta para a outra ponta da sala. Minha querida Diana, é claro que não estou de mal com você, pois você precisa obedecer sua mãe. Nossas almas podem conversar. Guardarei para sempre o seu adorável presente. Minnie Andrews é uma menininha muito simpática, apesar de não ter imaginação, mas depois de ter sido amiga do peito de Diana, não posso ser a da Minnie. Por favor, perdoe os erros, pois ainda não sei escrever muito bem, apesar de ter melhorado muito. Serei sua até que a morte nos separe. Anne ou Cordelia Shirley. PS. Vou dormir com sua carta embaixo do meu travesseiro esta noite. A ou CS.
Marilla, de modo pessimista, esperava que surgissem novos problemas agora que Anne voltará a frequentar a escola. Mas nada aconteceu. Talvez Anne tivesse absorvido algo do espírito de aluna, modelo de Minnie Andrews. Pelo menos, a partir de então, ela passou a se relacionar bem com o Sr. Phillips. Ela mergulhou nos estudos de corpo e alma, determinada a não ser superada em nenhuma matéria por Gilbert Blythe. A rivalidade entre eles logo se tornou aparente. Da parte dele, era uma rivalidade inocente, mas devemos recear que o mesmo não possa ser dito de Anne, que certamente tinha uma tenacidade nada louvável para guardar rancores. Ela amava e odiava com a mesma intensidade. Ela não se rebaixaria ao ponto de admitir que competia com Gilbert nos estudos, pois isso significaria que precisaria reconhecer a existência dele, a qual Anne persistentemente ignorava, mas a rivalidade existia, e os louros flutuavam entre um e outro. Agora, Gilbert era o melhor aluno da aula de ditado, e agora Anne, jogando para os lados suas longas tranças vermelhas, escreveu melhor, e lhe tirou o posto. Certa manhã, Gilbert acertou todas as contas de matemática, e teve seu nome escrito na lista de honra. Na manhã seguinte, Anne, tendo passado toda a noite anterior lutando contra decimais, se tornaria a melhor aluna de matemática. Em um dia horrível, eles estavam empatados, e seus nomes foram escritos um ao lado do outro. Aquilo era quase tão ruim quanto aqueles avisos da parede do pórtico, e a mortificação de Anne ficou tão evidente quanto a satisfação de Gilbert. Quando chegava o momento em que as provas escritas eram aplicadas, no fim de cada mês, o suspense era terrível. No primeiro mês, Gilbert se saiu melhor do que Anne em 3 provas. No segundo mês, Anne foi melhor em 5 provas. Mas seu triunfo foi ofuscado pelo fato de Gilbert tê-la parabenizado efusivamente diante de toda a escola. Ela teria gostado muito mais se ele tivesse sentido a amargura da derrota. O Sr. Phillips podia até não ser um bom professor, mas uma aluna tão inflexivelmente determinada a aprender, como era o caso de Anne, não conseguiria evitar fazer com que qualquer professor melhorasse. Ao final do semestre, os dois passaram para a 5ª série, e começaram a estudar algumas partes dos ramos do conhecimento, o que queria dizer que estudariam latim, geometria, francês e álgebra. Com a geometria, Anne viveu seu Waterloo. É uma matéria perfeitamente terrível, Marilla, queixou-se ela. Tenho certeza de que jamais conseguirei a entender. Não tenho o menor escopo para a imaginação nisso. O Sr. Phillips diz que sou a aluna mais boa em geometria que ele já viu. E Gil, quero dizer, alguns dos outros alunos são muito bons em geometria. Isso é extremamente mortificante, Marilla. Até a Diana é melhor em geometria do que eu, mas não me importo em ser superada pela Diana. Apesar de agora nos tratarmos como desconhecidas, ainda a amo com um amor inextinguível. Às vezes, fico muito triste quando penso nela. Mas na verdade, Marilla, não dá para ficar triste por muito tempo com um mundo tão interessante quanto este, não é? Chegamos ao fim de mais um capítulo. Curta o vídeo e siga o canal para continuar essa história conosco. Se quiser apoiar o canal, a chave Pix está disponível na tela. Nos vemos no próximo capítulo.